Muito bem, mais uma vez, nos reunimos para que a gente possa estudar o livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 47, exatamente no dia 26 de junho de 2023. Nós estamos estudando o capítulo 13, que trata dos milagres segundo o Espiritismo, e vai falar sobre os caracteres dos milagres, né? E, bom, nós vamos estudar hoje do capítulo, do item 1 ao item 11, né? Então, nós vamos agora fazer o nosso... Iniciamos agora o nosso estudo. Aqui vai. Então, do livro A Gênese, os milagres segundo o Espiritismo. E nós vamos estar tratando dos caracteres dos milagres, que está no capítulo 13. Então, o primeiro item que nós vamos estudar hoje, do 1 ao 11, em sua acepção etimológica, o termo milagre, vem de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. E aí a academia definiu essa palavra para milagre, um ato do poder divino, contrário às leis conhecidas da natureza. Bom, ainda que a gente não fique avaliando, analisando o que significa, nós sabemos que é muito claro para a gente. O milagre vem do alto, é do poder divino, né? E é contrário às leis da natureza. Então, se tiver um rio descendo né, um sentido, aí, por um milagre, ele passa a ir para cima, né? Em vez dele descer, porque o rio desce. A água, ela é que nem uma enxurrada, né, no rio. Ela vai de cima para baixo. Então, se um dia a gente acorda e vê um rio que, ao invés de estar de cima para baixo, está indo de baixo para cima, isso é um milagre, porque ele está derrogando as leis da natureza, as leis conhecidas. Então, isso é um milagre. Em sua acepção usual, esse termo perdeu, como tantos outros, seu significado primitivo. Deixando de ser geral, como era, ficou restrito a uma ordem particular de fatos. No pensamento das massas, hoje, né, atualmente, ou pelo menos na época de Kardec, um milagre implica na ideia de um fato sobrenatural, e também até os dias de hoje, né? Então, a gente sabe que não é natural, é sobrenatural. Então, o milagre é isso, é fazer o rio voltar para a nascente, né? Isso é um milagre. No sentido, e portanto sobrenatural, né? No sentido litúrgico, é uma derrogação das leis da natureza pela qual Deus manifesta o seu poder. Então, daí vem aquela frase, né? Para Deus tudo é possível. Não é uma realidade, porque Deus coloca as leis naturais, as leis que estão aí regendo tudo. Por isso que o universo tem toda essa harmonia, porque ele obedece às leis naturais, né? Então, só o homem mesmo para achar que vai ter uma lei que pode ser assim convertida a benefício dele num milagre, né? Mudar totalmente, sair do campo do natural e entrar no sobrenatural. Essa é a sua acepção vulgar, que se converteu em sentido próprio, de modo que, só por comparação e por metáfora, esse termo é utilizado nas circunstâncias comuns da vida. Então, nossa, só por milagre que eu me salvei. Nossa, você viu o que aconteceu com fulano? Um verdadeiro milagre. Um verdadeiro milagre é boa, né? Então, um dos caracteres do milagre propriamente dito é ser inexplicável, porque ocorre a revelia das leis naturais. Então, o milagre não pode ser explicado. Vem ao gosto de Deus, é um desejo de Deus, muda as próprias leis de Deus, faz totalmente o contrário, ou pelo menos contra as leis naturais, e pronto, é um milagre. E não precisa ser explicado, né? Então, isso é a característica do milagre. Tanto essa é a ideia associada ao milagre que, se for encontrada uma explicação para um fato miraculoso, disse que já não é mais um milagre, por mais surpreendente que seja. Então, isso é interessante,
O milagre, ele só existe se ele for inexplicável ou inexplicado, né? Agora, se explicar ele o que está acontecendo, deixa de ser milagre, automaticamente, porque o milagre não se explica. É um fato miraculoso, acontece e ponto. Outra característica do milagre é de ser insólito, irreal, né? Isolado e excepcional. Então é isso, acontece uma vez aqui, outra ali, não é que acontece toda hora, todo momento, não. Ele tem que acontecer em determinada circunstância, em determinado momento, né? Uma vez ou outra, excepcional. A partir do momento em que o fenômeno é reproduzido, seja espontaneamente, seja por um ato da vontade, é porque está submetido a uma lei, conhecida ou não, mas já não pode mais ser um milagre. Começa a repetir aquilo, e começa a ficar natural, ficar normal, né? Opa, então não é milagre, está repetindo o tempo todo, então o milagre tem que ser isolado, tem que ser excepcional, de vez em quando, né? Porque senão já não é mais milagre. Começou a acontecer várias vezes, não é mais milagre. A ciência faz todos os dias milagres aos olhos dos ignorantes. Realmente, olha só, quem um dia achou que através de um tubo a gente conseguiria enxergar ou ver, né, um tubo, uma tela, e ver ali imagens passando, né? Reportagens, novelas, filmes, programas de humor, o que fosse, que é a televisão. Imagina pensar 500 anos atrás, chega, pega uma máquina do tempo, como se fosse possível, mas vamos pensar, né? Pensar pode. Voltamos 500 anos atrás e falamos, olha, de onde eu venho, existe, já nem existe mais isso aí, né? Mas vamos falar no que já foi até a altura passada. Existe um tubo que projeta imagens através de uma tela, e a gente vê um monte de coisa, vê jogo de esportes, a gente vê filmes, a gente vê documentários e tanta coisa bonita, né? E tudo colorido, inclusive. Não é preto e branco, não é colorido. Pronto, vai para a fogueira. Por quê? Porque aquilo é impensável, aquilo não pode acontecer, né? Seria um milagre, né? Mas ninguém está vendo. Então, por enquanto, fica no campo da loucura de quem está falando. Então, e a ciência faz todos os dias milagres. Então, começou com um tubo lá, né? A televisão, tubo de imagem, depois passou para tantas outras coisas. Hoje, a gente olha para uma tela de TV, é um absurdo. E outra, ela está conectada com uma série de coisas, com internet, dá para a gente fazer um monte de coisa. E ela é um quadro fininho, né? Então, acabou aquele tubo comprido que tomava parte do móvel, bastante parte, né, do espaço do móvel. Então, tudo isso a gente nota na ciência, cada dia mais apresentando os milagres para a gente. Só que é tudo explicável. A gente pode não saber porque não estudou, mas se a gente vai atrás disso, vai atrás de quem sabe, a gente vai ver que não tem milagre nenhum. É pura ciência, né? Então, a ciência faz todos os dias milagres aos olhos dos ignorantes. Então, quem não sabe nada, né, e não quer saber também, ou não crê e tal, aquilo é um verdadeiro milagre. Que um homem realmente morto retorne à vida por uma intervenção divina é, de fato, um verdadeiro milagre, porque é um fato contrário às leis da natureza. Então, se tem uma pessoa que morreu, quer dizer, pelo menos ali está se constatando, está verificando, aparentemente está morto. E aí vai a ciência, dá uma injeção de qualquer coisa lá, para fazer o coração voltar a bater, que estava num estado cataléptico, alguma coisa assim. Pronto, volta à vida, é um milagre. Aquilo foi um milagre. Mas não, né? Mas se esse homem apenas tem aparência da morte, se há ainda um pouco de vitalidade latente, e se a ciência ou uma a ação magnética naquela época de Kardec, ele era magnetizador, então ele sabia da importância, ele sabia que era possível fazer muitas coisas através do magnetismo. E se tinha uma pessoa que estava num estado aparente, de morte aparente, então através do magnetismo, ele conseguiria renová-lo ou reanimá-lo, né? Então, se tivesse um pouco de vitalidade latente
E se a ciência ou uma ação magnética torne a reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas é um fenômeno natural, mas aos olhos do homem comum, o fato passará por milagroso. Eu nunca vou esquecer daquela aula, né, de história que tinha o Anhanguera, que era chamado de diabo vermelho, acho que era, né? O Anhanguera é o nome, né, da tradução do indígena, né, o Tupi-Guarani, lá para o português. Ele pegou e falou que ele queria explorar aquelas terras, ele queria fazer o que quisesse lá, e os índios, não, não. Eu falei, então, veja o que eu posso fazer, encher uma bacia de álcool e pôs fogo. Né? Então, para eles, era água, e o cara, o diabo vermelho, lá, o Anhanguera, foi lá e pôs fogo na água. Então, ele falou, se vocês não deixarem, eu vou pôr fogo no rio, em todos os rios. Né? Pronto, podia fazer o que quisesse, porque já pensou esse cara pôr fogo no rio? E não era nada, era um truque. Né? Então, mas na visão daqueles indígenas, da ignorância deles, eles acharam que pôs fogo na água, o que é totalmente impensado. É um milagre. Colocar fogo na água é um milagre, porque vai contra todas as leis da natureza. A água não pega fogo, não é combustível, mas a gasolina, o que ele usou lá como combustível, né? Aquilo pegava fogo. Né? Então, aos olhos comuns do homem comum, o fato passa por miraculoso. Se um físico lançar no meio de uma campina uma pipa elétrica, e aí, nesse 149, o editor fala de Benjamin Franklin, que descobriu o para-raios empinando uma pipa, colocando uma chave, a chave ia lá para cima, aí atraía o raio. Aquele metal atraía o raio. Né? E ele tocava no fio e o fio ficava, ele sentia a energia ali. E ele achou que aquilo lá era energia elétrica, né? A eletricidade. O raio era eletricidade. Essa foi a dedução de Benjamin Franklin. Né? Então, se um físico lançar no meio de uma campina, né, do mato lá, uma pipa elétrica, né, fazendo um raio cair sobre uma árvore, né, esse novo Prometeu será considerado como tendo um poder diabólico. O Prometeu era um dos titãs, né, que roubaram o fogo, né, de Zeus e presenteou para a humanidade. Prometeu era um titã e os titãs eram gigantes, né? Eles cuidavam da humanidade, queriam acabar com as guerras e tudo isso. Isso na mitologia grega, né? Então, seria esse novo Prometeu, alguém que tinha um poder diabólico, né? Esse do fogo era diabólico, né? Isso no momento, numa época do fogo não era tão divulgado assim, né? Então tinha esse entendimento, né, dele. Mas Josué, né, parando o movimento do Sol, ou de preferência da Terra, admitindo-se o fato, eis aí um verdadeiro milagre, porque não existe nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. Então, se Josué teve essa capacidade de parar a Terra, né, parar o movimento da Terra, isso sim seria um milagre, que não tem não tem comparação com isso. Não tem como possa fazer o que possa fazer isso. Talvez só no filme do Superman, né? Que ele queria ressuscitar a mulher lá, né? Que aí ele pega e ele gira ao contrário e faz com que a Terra pare e gire ao contrário. Se a Terra parar, se fosse possível parar a Terra agora, é que nem um carro em movimento. Se a gente fosse bem rápido, né, bem acelerado e desse uma freada muito brusca, todo mundo ia para frente, todo mundo dentro do carro ia para frente. Seria isso que aconteceria se caso a Terra parasse. Ela está girando e gira uma velocidade muito grande, a gente não percebe, mas gira muito, muito rápido. Se ela parasse, né, aí tudo que está na superfície dela, tudo iria continuar no movimento, de inércia, né, que é chamado. Então, não é possível isso. Tá? Nem com milagre seria possível manter todo mundo ali junto, né, na Terra.
Então, bom, claro que nós estamos falando que acredita na Terra global, assim como um globo, né? Os séculos da ignorância foram fecundos em milagre. Então, por muito tempo, não havia conhecimento. Eram épocas de ignorância. Aí o que acontecia? Tinha muitos milagres. Não podia explicar, era milagre. Ah, aconteceu isso, milagre. Então, tinha muitos milagres, era fecundo em milagre, né? Porque tudo que tinha uma causa desconhecida era considerado milagroso. Então, imagine Jesus curando, né? Jesus tinha um conhecimento do corpo humano, da vida, do magnetismo, do que fosse, acima de qualquer, se juntasse todo o conhecimento do mundo e pusesse numa balança e pegasse o conhecimento de Jesus, como se isso fosse possível, né? Penderia para o lado dele, e penderia muito, porque nós, principalmente naquela época, o conhecimento era algo pífio, né? Então, se então tudo naquela época, então se Jesus fizesse uma cura, então é chamado de milagre. Não dava para explicar. Ele pegava barro, pegava lá a saliva, limpava os olhos ali, pronto, né? Vai saber se ele está tratando da catarata de alguém e aí a pessoa começa a enxergar? Não sabemos, né? Mas podemos especular. Ele devia ter um conhecimento, sabia que ali na Terra podia ter uns compostos que, junto com a força magnética dele, alterava ali a condição para que pudesse atuar sobre os olhos, né? E mais a fricção e tudo aquilo. Então, à medida que a ciência revelou novas leis, o domínio das maravilhas se restringiu, foi encolhendo, né? As maravilhas, os milagres começaram a encolher. Mas como a ciência não havia explorado todo o campo da natureza, restava ainda uma grande parte para o maravilhoso. Então, enquanto a ciência não descobrir ou não evidenciar, né, que o que está acontecendo é um fato natural, né, que está acontecendo é real, né, é natural mesmo, né? Então, não sabe tudo. O que sobrar que a ciência não vai estar explicando é milagre. Então, imaginem só na doutrina espírita, que é isso exatamente que nós vamos ver agora, né? Na doutrina espírita, quanta coisa a ciência não explica. Mas não explica por quê? Porque ela não quer, porque ela não foi atrás. Mas vai chegar um dia que vai acontecer tanto que ela vai ter que se debruçar sobre isso aí, para estudar, para poder dar a explicação. Então, quem vai explicar, quem vai realmente trazer a público a realidade do espírito, vai ser a ciência. Por quê? Para o espírita, isso aí não tem, assim, a menor importância, porque o espírito acredita na vida do espírito, na vida imortal, né? E dá uma tranquilidade tão grande para ele, né? Saber que não vai morrer, né? Mas a ciência ainda acha que morreu o cérebro, morre o corpo, morreu tudo, acabou, né? Então, mas quem não é necessariamente cientista, ou ainda é cientista, mas acredita na espiritualidade, né? Então, tem alguma coisa depois da morte. Aí vai, né? Estuda isso aí. Vai acabar entrando nessa aí. Expulso pela ciência do domínio da materialidade, o maravilhoso entrincheirou-se no da espiritualidade, que tem sido seu último refúgio. Então, a ciência não concorda com isso? Para onde que vai parar esses milagres aí, né? Isso que não se explica. Vai para o campo do espiritual. O espiritismo, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que atua incessantemente em conjunto com a força material. Isso é interessante, é importante. O espiritismo não abre mão do material. Ele fala que as duas forças, espiritual ou espírito e material ou matéria, atuam juntos. Precisam um precisa do outro, senão não tem manifestação. Senão o espírito não se manifesta. Simplesmente não acontece. Se o espírito não reencarnar, ele não é visível.
Se o espírito não falar através do médium, ou falar ou escrever, o que seja, ou até mesmo se assim materializar, né, tornar-se visível, então não acontece. Então, o médium ou o corpo físico, isso aí está no campo material. Ainda que da mediunidade, naturalmente, acontece através do pensamento, né? Mas precisa do corpo biológico do espírito, do médium, né? Porque o espírito não tem corpo, não vai precisar disso. O espiritismo, demonstrado, eu já falei isso aí. Então, isso faz os fenômenos que dele resultam entrarem no círculo dos efeitos naturais. Pronto. Se está explicado a junção dessas duas forças, a conjunção, né? A colaboração de uma com outra, passa para o campo natural, para o campo dos efeitos naturais. Porque esses fatos, como os demais, estão sujeitos às leis naturais. Então, quando a gente fala do espírito, a gente, para nós é muito normal, muito simples crer nisso. O espírito, ele precede a matéria, né? Essa vida, reencarna, então, portanto, se manifesta na matéria e depois sobrevive à matéria, sobrevive à morte do corpo. Então, para a gente, isso é normal, né? E pensando já no campo natural, isso passa a ser... Todo mundo pode aceitar isso. O que não acontece ainda é que a ciência não trouxe isso como um fato natural, né? Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, não terá mais razão de ser. Então, poderá ser dito que o tempo dos milagres passou. Então, a última trincheira para os milagres é essa espiritualidade, né? Se a espiritualidade fechar as portas para isso, ou essas pessoas que acreditam em milagre não veem mais na espiritualidade esse campo, então acabou. Essa era dos milagres, o tempo dos milagres já passou. Vamos ver o que diz aqui a nota de número 150. O termo elemento não se emprega aqui no sentido de corpo simples elementar, de moléculas primitivas, mas sim no de parte constituinte de um todo. É como se fossem grupos, é como se fossem, assim, agrupamentos, e nós vamos entender. Nesse sentido, diz-se que o elemento espiritual tem uma parte ativa na economia do universo, como se diz que o elemento civil e o elemento militar são partes integrantes da população. Então, essa porção, a porção de integrantes da humanidade na parte civil, são civis. E tem uma outra parte que é militar. Então, elemento civil, elemento militar. É assim que ele está colocando nessa parte do livro, né? Que o elemento religioso, que é outra também, né? Forma parte da educação, né? Que na Argélia é considerada participante do elemento árabe. Então, tem o elemento árabe, é a parte que compõe a população da Argélia, a cultura da Argélia, né? Então, é isso que ele está querendo dizer nessa nota de número 150. Então, voltando lá. Cadê o 150? Ali. Então, item número 4. O Espiritismo vem, por sua vez, fazer o que cada ciência fez quando surgiu, revelar novas leis da natureza e, consequentemente, explicar os fenômenos da competência delas. Então, aqui, ele fala assim, o Espiritismo vem, por sua vez, fazer o que cada ciência fez quando surgiu. Então, a ciência vem e revela alguma coisa, alguma lei da natureza, que possa ser natural, que possa ser normal, que possa ser aceitável, né? Então, o Espiritismo veio também revelar novas leis da natureza, coisa que não existia. É assombração. Não, espera aí, não é assombração. É a manifestação de um espírito que está tentando chamar atenção por algum motivo.
E ele não foi criado à parte, ele é o espírito de alguém que já encarnou, que estava nesse meio nosso. Desencarnou, passa a ser um espírito desencarnado. E aí se manifesta. Então não tem nada de anormal, de sobrenatural. É certo que esses fenômenos se prendem à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. E é precisamente nisso, dizem alguns, que consiste o sobrenatural. Então, é isso que Kardec está falando. São espíritos, né, que não são criações à parte, né? Não, fazem parte do nosso meio. Existem e é explicável, né? É possível se explicar. Então, agora aquilo que a gente tinha comentado, ao longo, no começo, né, ele fala do milagre, né? O que é o milagre e tal, e depois ele vai mudando, né? Não mudando, mas vai conduzindo a gente para o espírito, a vida do espírito, a presença do espírito, a existência do espírito. Então, é isso que ele fez, ele preparou o campo para a gente para estar falando agora do espírito. E é isso que nós estamos vendo agora, né? E ele fala, o espírito é apenas uma alma que sobreviveu ao corpo. Ou seja, o corpo morreu, o espírito sobrevive. É exatamente como uma roupa, né? Se o cara tira a roupa, não significa que ele vai desaparecer. A roupa é uma coisa e a pessoa é outra. Então, trazendo esse exemplo agora para o campo, né, do espírito, o que é? O corpo é a roupa do espírito. Tirando o corpo desse espírito, não significa que ele vai morrer. É como se fosse alguém que tirasse a roupa carnal, mas ele continua vivo, porém invisível. Só é visível mediante determinadas circunstâncias. Através de um médium, ele se torna visível, ou torna-se detectável. Ele fala através do médium, ele escreve através do médium, ele pinta através do médium, ele faz curas através do médium, faz um monte de coisa através do médium, porque o médium tem corpo e ele já não tem mais. E o médium tem a capacidade de emprestar, entre aspas, o corpo para ele. Não é que ele vai entrar no corpo do médium, não. Que o processo todo é mental, né? Mas, entre aspas, ele empresta o corpo através do pensamento, através da mente dele. Então, essa conexão, essa ligação entre a mente do médium e a mente do espírito transmite, comunica o que o espírito quer dizer. Então, ele é como se ele ligasse uma tomada um no outro assim e passasse o que o outro está pensando. E o interessante ainda é que parte do conhecimento do médium passa a afetar, assim, influenciar o pensamento do espírito, o conhecimento do espírito. Então, é uma mão, né? É uma estrada de duas vias, duas mãos. Então, é importante isso, que a gente saiba que não é uma incorporação, a pessoa entra, né, o espírito entra no médium, não. É uma conexão mental que aí faz. E aí mostra que o espírito vive. E é tão natural, está aí, vive. Então, o espírito é apenas uma alma que sobreviveu ao corpo. É o ser principal, já que não morre. É o espírito que conta. Ao passo que o corpo é apenas um acessório que se destrói. Nossa, aí ele traz, assim, na maior simplicidade, como se fosse, vamos falar no meu caso, como se fosse uma peruca para mim, um acessório, um colar, um relógio, né? Um anel, o que for, tira, continua a pessoa igual, né? O acessório é tudo aquilo que pode ser removido, que não é parte da pessoa, né? Então, o corpo, a gente pode falar assim, o meu corpo,
mas nunca pode falar o meu espírito, porque o corpo não é propriedade, não é proprietário do espírito, né? Quem, nesse momento, está temporariamente, quem é propriedade ou posse de quem, no caso, o corpo é posse ou propriedade temporária do espírito. Então, a hora que não serve mais, simplesmente ele vai ser removido e vai voltar para a natureza. Sua existência é tão natural, a existência do espírito, depois como durante a encarnação. Então, é tão comum, é tão natural que, enquanto está encarnado, o espírito está ali. Desencarnou, o espírito continua. E continua ele mesmo. Isso que é muito bonito. A gente não vai para uma vala comum, né? Como uma gota que vai para o oceano. Não, nós somos indivíduos. É submissa à lei, às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo é submisso àquelas do princípio material. Então, tudo que se refere assim, à natureza, o funcionamento natural, o corpo pertence a isso, está subordinado às leis naturais, leis da natureza. Ele envelhece, né? Ele adoece, ele se decompõe. O corpo faz tudo isso. Por quê? Porque é uma lei natural. Agora, os espíritos estão subordinados às leis espirituais. Então, não é porque a gente não vê que não existe. Porém, como esses dois princípios possuem uma afinidade necessária, como interagem incessantemente e como a sua ação simultânea resulta o movimento e a harmonia do conjunto. Entende-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, uma tão natural quanto a outra, e que a primeira, que é a espiritualidade, não é uma exceção. Nós fazemos parte de um todo, espiritual e material. Agora eu pergunto, é difícil aceitar isso? Deve ser muito difícil. E às vezes eu me pergunto, por que eu aceitei isso? Por que eu aceito isso? E eu vejo como tão natural. Você não estaria aqui falando isso, né? Então, o corpo, desculpa, o espírito, não é uma exceção. Não é uma anomalia na ordem das coisas. É tão natural quanto qualquer outra coisa, quanto o que está aí material. E o mais interessante é que nós não nos damos conta que tudo que é material, tudo que está aqui à nossa volta, vai desaparecer. Não sei quando, mas vai desaparecer. É o normal. É o que acontece, é uma lei. E o espiritual não vai desaparecer. Quer dizer que o espírito nunca vai desaparecer. Não vai desaparecer. E a gente dá muito mais valor para o que desaparece do que o que não desaparece. Façamos uma rápida análise. Não é isso que a gente faz. A gente dá valor para aquilo que é perecível. Até o corpo. Nossa, que valor. Eu me vejo na frente do espelho, nossa, ai, está difícil. Puxa, eu vou fazer uma plástica, um botox, eu enxerto, eu vou fazer qualquer negócio para eu ficar revitalizado. Tudo bem, vai ficar. Mas vai passar um tempo, vai voltar para o espelho e falar, acabou a validade daquela revitalização. Agora eu vou fazer nova. Agora eu vou fazer como é que chama? Eu nem sei, mas tem tantos tratamentos, né? E tem tanta gente que ganha dinheiro com isso. Mas uma coisa é certa, cedo ou tarde o corpo perece. Por mais que ele vá recalchutando, por mais que ele vá se remodelando, um dia, que é uma lei, não dá para fugir, é uma lei natural da matéria, né? Durante isso, não quer dizer que a gente não faça tratamento de pele, não quer dizer que a gente não vá no cabeleireiro, nada disso. Não, absolutamente. É uma necessidade, é uma utilidade, é uma obrigatoriedade. Quem que gosta de estar perto de gente que não se apresenta bem, né? Então, temos que ir. Claro, mas temos que considerar que é tudo perecível. Então, estamos nos cuidando, mas
Temos que ter consciência que é perecível. Durante sua encarnação, o espírito age sobre a matéria por intermédio de seu corpo fluídico, ou perispírito. Nós já estudamos isso, né? O perispírito é o corpo do espírito. Quando a gente desencarna, o corpo físico, esse material, é enterrado, é cremado, é abandonado, enfim, não importa o destino. O que importa é que ele não vai ser mais propriedade temporária nossa. Nós não temos mais o usufruto dele. Então, acabou. Só que a gente precisa continuar com o corpo, ainda que no plano espiritual. E esse corpo é o perispírito, é o que está em torno do espírito. Porque o espírito, ele nem sabe o que é. Mas digamos que fosse uma luz, digamos que fosse. Essa luz precisa estar contida, que nem o bulbo de uma lâmpada. Tem que estar ali contida. Que se quebrar o bulbo, não tem uma lâmpada, não clareia, some aquilo que está dentro, aquela luminosidade, aquela luz. Então, o perispírito é esse bulbo, né, que reveste essa luz, quando se trata da luz elétrica, da lâmpada. Mas nós, de novo, não sabemos o que é o espírito. Um dia nós vamos saber. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos saber. Aí a gente vai ter esse conhecimento. Mas hoje podemos nos contentar. Existe uma coisa chamada espírito, puramente falando espírito, mas ele precisa de um envoltório. Ele precisa de um corpo. Esse corpo é chamado de perispírito na doutrina espírita. Em outras religiões, em outras doutrinas, seja o que for lá, tem outros nomes, quando se acredita não no espírito, né? Então é isso, ele tem, e o espírito age na matéria através desse intermediário, desse corpo fluídico, ou perispírito. Ocorre o mesmo fora da encarnação. O espírito está desencarnado, ele atua sobre o perispírito, e aí se manifesta. Vai caminhar, vai ensinar, vai fazer movimento com os braços, com as pernas e tal. Então, tudo através da mente do espírito agindo sobre o perispírito, sobre o corpo espiritual, né? Como espírito, e na medida da sua capacidade, faz o que faria como criatura humana. Exatamente o que fazia aqui, faz lá onde ele estiver. Tem um corpo. Mas, não tendo o corpo carnal por instrumento, agora nós estamos falando aqui, na superfície, tem o espírito aqui do meu lado, né? Ele precisa se manifestar, ele precisa de alguém que é um médium. Então, digamos que eu sou médium, de efeitos físicos ainda por cima. Eu dou esse material, né, a minha doação para ele, né, ainda que temporariamente, ele manipula esse material com o conhecimento que ele tem, e aí ele se torna presente aqui, materializado, do meu lado. Aí todo mundo está vendo. Tem um cara do seu lado aí. Eu olho e falo, eu sei, é um espírito que acabou de se materializar através de mim, eu doei esse material, ele conseguiu se materializar. Normal. Ele sempre esteve aqui, só que eu não enxergava ele. Agora eu enxergo, está aí, ó. E vocês todos estão enxergando. Então está aqui. Então, é isso que ele fala aqui, ó. Mas não tendo o corpo carnal por instrumento, o espírito não tem o corpo, esse aqui, né? Ele se serve, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado, que vem a ser o que se chama de médium. Também tem outro jeito. Ele pega um lápis, um papel, por meu intermédio, e escreve. Aí eu leio para você, olha, ele escreveu o seguinte, e dou a mensagem que ele passou. Mas ele não pode pegar o lápis, a menos que tenha a ajuda do médium. Tem formas disso, mas com a ajuda do médium. Sozinho, não consegue. Ele faz como aquele que, não podendo escrever por si mesmo, se vale da mão de um secretário, ou, não sabendo uma língua, serve-se de um intérprete, né?
Então, digamos que tem aqui um estrangeiro encarnado e eu. E ele quer falar alguma coisa com você. O que ele faz? Ele pede para que eu faça isso. Eu sou intermediário dele, o intérprete dele. Então, eu estou sendo um médium para ele. Né? Só que o médium é para o espírito, não para o encarnado. Intermediário, sim. Né? Então, é isso que é essa necessidade de se comunicar, ou pôr em comunicação dois mundos, através do médium, porque ele já não tem mais o corpo físico. Ele precisa de um corpo para manifestar, para se tornar presente, para trazer as ideias dele, né, para se comunicar mesmo. Então, um secretário, um intérprete, são os médiuns de um encarnado, do mesmo modo que o médium é o secretário ou o intérprete de um espírito. Kardec ele é bem didático, né? Então é isso que ele está falando aí. O meio no qual agem os espíritos e os modos de execução, não sendo os mesmos que no estado de encarnação, os efeitos também são distintos. Então, as leis são outras, mas são leis perfeitamente normais. E uma vez que se conheça elas, se nota, poxa, por que eu não pensei nisso? Não, eu nunca imaginei, é tão simples. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, um horizonte enorme se abre assim, diante de nós. Por isso a importância do estudo, por isso a importância do que você está fazendo agora, prestando atenção, buscando entendimento. Volta lá no livro a Gênese e vai lá, puxa, é isso aqui mesmo, tá? Ficou dúvida, mas aí procura em outra obra, procura uma outra pessoa que conheça, então, de repente tudo fica claro. Ainda que num primeiro momento é impactante. Quantos de nós, num primeiro momento, falou, puxa, que coisa, isso aí é um absurdo. É um caso de uma amiga, vou compartilhar com vocês essa experiência. Uma amiga muito querida, aqui, na cidade de Las Vegas. E ela vem de uma outra religião bastante, assim, inflexível, vamos chamar assim. E ela fez comentários com algumas pessoas do nosso grupo, né? Talvez ela nem soubesse que fizesse parte do grupo. Nossa, que coisa, fulana de tal, eu não consigo admitir, tão inteligente, uma boa pessoa, faz tanta coisa boa, né? E acredita nessas coisas, acredita em encruzilhada, galinha preta, tudo. É o conhecimento que ela tem sobre o espiritismo. E a ironia é tão grande que um dia ela foi chamada para fazer parte, né, dos grupos nossos de estudos e tudo, né? E ela viu aquilo de uma forma tão bonita, tão lógica, tão assim, de fácil entendimento, que ela permaneceu. E, com o tempo, ela fez parte, inclusive, do trabalho, faz ainda, né? Trabalho mediúnico. E vira e mexe, eu lembro, né? Eu falo para ela, pois é, né? Você, quem diria, você mexendo com essas coisas, com encruzilhada, com galinha preta, né? E ela ri, né? E chacoalha a cabeça, assim como quem diz. Eu era totalmente ignorante, eu não sabia disso. Então, quando vem esse horizonte se abre e nós percebemos tantas coisas fantásticas, coisas totalmente racionais, tudo subordinados a leis, tudo explicável. Aí, nossa, é uma alegria muito grande, é uma satisfação, é um preenchimento. Nossa, eu tinha tanta dúvida nisso, tanta dúvida naquilo, aquele outro. Agora eu sei tudo. E eu continuo até na minha religião, mas eu vejo com outros olhos agora. Eu tenho um entendimento que antes eu não tinha. Por isso que Kardec nunca exigiu que ninguém mudasse de religião, não. Pode ser a religião que for, caminha junto ali e vai ter uma explicação melhor. Ninguém quer tirar lugar de ninguém, não é competição, não é uma guerra religiosa, não. É conhecimento. Então, vamos lá. Esses efeitos apenas parecem vamos começar aqui do começo do parágrafo, para não se perder. O meio no qual agem os espíritos e os modos de execução, não sendo os mesmos que no estado de encarnação, os efeitos também são distintos. Então, tanto causa como efeito é distinto, é diferente.
Esses efeitos apenas parecem sobrenaturais, porque são produzidos por agentes que não são aqueles dos quais nos servimos. Então, são coisas diferentes. Poxa, então dá um choque, né? Parece sobrenatural. Mas, desde que esses agentes estejam na natureza, e eles estão, os espíritos são parte da natureza. Somos nós. Amanhã, quando eu desencarnar, eu vou ser um espírito desencarnado. Exatamente como nós estamos estudando, exatamente como deve ser. Então, seria um milagre se eu permanecesse encarnado, um milagre aquele, né? Que a gente viu no começo, inexplicável, uma exceção, acontece uma vez ou outra, não dá para explicar, e eu estou aqui, fiz 80 anos, agora fiz 100 anos, 150, 200, e vai. Nossa, ele está com 1015 anos. Não existe isso. É contra as leis naturais. Aí seria um milagre. Aí seria uma exceção. E não dá para ter exceção, mediante as leis naturais. Antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos eram considerados prodígios aos olhos de certas pessoas. Desde que a causa foi conhecida, o maravilhoso desapareceu. Nossa, fazer uma coisa girar, toca discos, aqui está girando, ainda emite som. Nossa, imagina levar para algum lugar, há muito tempo atrás, não pode ser, isso aí é bruxaria. Está saindo som, está saindo voz, estão cantando desse disco preto. Não, tem coisa errada aí, né? É coisa do tinhoso, né? Nada. É conhecimento, é ciência. Então, quando se conhece o que está acontecendo, acabou o milagre, acabou o maravilhoso, desaparece. Acontece o mesmo com os fenômenos espíritas, que não fogem da ordem das leis naturais mais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que foram a fonte de uma imensidade de crenças supersticiosas. Então, as leis, os fenômenos espíritas, eles são perfeitamente explicáveis. E uma vez que explique, e a pessoa não sai correndo, né? Mas explique, pronto, ficou natural, ficou normal, acabou o milagre. Não, isso aí não é milagre, não. Vamos partir para outro, porque isso aqui já foi esclarecido. Não é milagre. É um fenômeno que acontece e pode ser explicado. E mais ainda, repete. E tem se repetido ao longo de toda a história da humanidade. O item número 7. Quando nos dirão, admitis que um espírito possa levantar uma mesa e a manter suspensa no espaço sem ponto de apoio, não seria uma derrogação da lei de gravidade? Então está aqui, nós estamos conversando, tem uma mesa aqui atrás. De repente essa mesa começa a levantar. Opa, é um fenômeno espírita, mas a lei da gravidade não permite que ela se levante, e ela está levantando. Não está derrogando a lei, não é uma derrogação da lei de gravidade? Ele fala sim, da lei conhecida. Por acaso conheceis todas as leis? Antes de se ter experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma pesada máquina transportando vários homens pudesse vencer a força de atração? Ele está falando dos balões dirigíveis. Antes de saber que tem gás mais leve do que o ar, e se a gente contiver ele em alguma coisa leve, ele sobe, né? E ainda por cima pode colocar coisa dentro dele, junto dele e tal, amarrar, né, nesse container, isso que está contendo os gases, ele leva junto pessoas, maquinário, tudo, está levando junto. Né? O balão, esse balãozinho, balão esses que a gente usa para festa, antes não tínhamos isso que separava o gás mais leve do que o ar, enfia lá naquele balãozinho de borracha, aquela bexiga,
amarra, põe um fiozinho e pronto, está a alegria das crianças. Porque aquilo é fantástico, aquilo está indo para cima, não está caindo. Isso é contra a lei da gravidade. Na cabeça dele é uma maravilha daquela criança, né? É uma maravilha. Então, para os homens, ele fala, mas não é que está indo contra as leis da gravidade subir um balão, né? Assim como subir uma mesa? Então, claro que está indo contra alguma lei conhecida. Mas tem uma outra lei por trás, que é dos gases os gases mais leves do que o ar. E flutua no ar. Assim como o ar puro e simples, numa bola, a gente joga na água, tenta afundar, ela sobe. Por quê? Porque o ar, puro e simplesmente, aquele que a gente soprou, ele é mais leve do que a água. Então, são leis. E que, uma vez que a gente saiba disso, fica simples. Não tem nada de anormal aí, né? Por acaso conheceis todas as leis antes de se ter experimentado a força ascensional? Isso que a gente falou, né, dos balões, né? Aos olhos do homem comum, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico ainda por cima, né? Aquele que propusesse um século atrás, então seria mais ou menos 260 anos atrás, né? Agora, porque Kardec estava há 160 anos atrás. Então, um século atrás, a transmitir uma mensagem a 500 léguas e receber a resposta em poucos minutos, teria passado por louco, né? E se tivesse feito, muitos teriam acreditado que possuía o diabo às suas ordens, porque só ele estaria capacitado a ir tão depressa, né? O diabo é que levaria a mensagem e traria. Mas não, ele está falando do telégrafo, do telefone. Não, naquela época nem existia o telefone, né? Mas então são coisas. Tem um inventor brasileiro, né? Padre Roberto Landel de Moura, né? Ele nasceu em 1861 e desencarnou em 1928. Padre, ele era chamado de padre inventor, né? Ele era gaúcho, né? Nasceu lá em Porto Alegre, e ele foi conhecido pela transmissão de som, né? Tudo sem fio, via ondas de rádio e de luz, né? Naquela época, 1900 íamos quebrados, e aí ele quiseram patentear, né? Quiseram comprar a patente dele, ele falou, não, isso aqui é do criador, isso aqui eu vou voltar para o meu país e lá eu vou divulgar para quem quer que seja, de graça, né? Porque não é propriedade minha. E ele era um inventor tão capaz que ele não era como os inventores do primeiro mundo, onde o cara tinha uma ideia, aí ele projetava essa ideia e alguém ia lá e executava a ideia dele, né? Se utilizava de outra mão de obra. Ele não. Ele tinha ideia, ele tinha que construir, ele tinha que fazer tudo, tinha que testar, era ele sozinho, né? E aí, não é por isso que nós estamos falando dele, mas quando ele chegou para o governo brasileiro e falou que ele queria propor né, queria trazer aquele conhecimento para a sociedade e tudo, né? Estava indo tudo bem, até que ele comentou que essa transmissão sem fio possibilitaria a comunicação entre mundos. Pronto. Falou isso aí, lá na década de, sei lá, 1920, né? Falou isso, foi taxado de louco, o padre maluco, né? Sendo que hoje a gente vê imagens de Marte. Tem lá aqueles carrinhos, né? Aqueles carros que trabalham com energia solar, tudo, e vão explorando e mandando imagens para a Terra. Era o que ele falou, lá em 1920 e pouco, né? Estamos em 2000 e pouco, né? Então, 100 anos atrás. Então, na época errada, não vale a pena abrir a boca, né? Então, naquele momento,
era coisa, né, coisa braba, era, né, ele tinha o diabo à sua disposição, se ele conseguisse provar o que ele queria. E ele provou, né? Se for procurar esse padre Landel, vai saber desse conhecimento dele, o que ele fez, tudo. Brasileiro, né? Então, vamos lá. Aquele que propusesse, já falamos isso aí, né? Então, hoje, não só se reconhece, não só se reconhece esse fato como possível, mas mostra-se totalmente natural. Por que depois um fluido desconhecido não teria a propriedade de contrabalançar em determinadas circunstâncias o efeito da gravidade, assim como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Ele está falando de um fluido que o médium doa e que interage por intermédio de um espírito, né? Interage com a matéria e anula o efeito da gravidade. Aí a mesa sobe. É isso que ele está falando, né? É o que sucede no caso com o qual nos ocupamos, que é o livro, né? Isso aí está no livro dos médiuns. Tá mostrando como é que funciona, né? O que está acontecendo com as mesas girantes. Os fenômenos espíritas, estando na natureza, produziram-se em todos os tempos. Então, desde que o mundo é mundo, acontece fenômeno espírita, mas foi trazido para o lado do quê? Sobrenatural, né? do assustador, né? Do que seja, mas no campo não do natural, não do lógico, não do coerente. Agora sim, agora não, desde 160 anos atrás, nós temos muito bem explicado o que acontece. E não tem nenhum segredo, não tem nada de sobrenatural, não tem milagre, é uma coisa que acontece. Então, muita gente tem, agora, não é fugir do assunto, mas é complementando, muita gente tem medo da mediunidade, tem medo quando vê espírito, né, quando escuta coisa. E é tão natural, e a única coisa para curar essas pessoas é o conhecimento. Então, essas pessoas que têm a mediunidade, porque ela está vendo coisas que ninguém vê, ou que nem todo mundo vê, né? Está escutando coisas que nem todo mundo escuta, né? Então, faz coisas que nem todo mundo faz. Há pouco tempo atrás, uma pessoa chegou para a gente no centro e falou: olha, eu não sei o que está acontecendo, o meu telefone sai de um lugar e vai para outro. E eu já vi ele sair voando, assim, voou sozinho, né? Saiu daqui e foi para lá, caiu no chão. E eu com medo ainda porque todas minhas informações e tudo está ali dentro, né? Hoje é normal, todos nós, o telefone virou algo assim muito importante para a gente, né? Porque estão todas as informações ali, ou muitas informações, né? Claro, tem nuvem, tem um monte de coisa que dá para fazer, mas, de maneira geral, a grande parte da população ainda usa o telefone como assim, o backup da vida dele, né? Então, está ali. E, então, isso são fenômenos perfeitamente explicáveis, fenômenos naturais. Mas como é natural o telefone sair voando? É natural, desde que se saiba. A pessoa está doando o material, do mesmo jeito que nós falamos do espírito que se materializou. Esse mesmo material que o espírito manipulou e se tornou visível, né? Esse mesmo material que essa pessoa gerou vai fazer com que dê movimento ao objeto. Que é isso que ele falou aqui. Kardec falou, né? Um fluido desconhecido tem a propriedade de contrabalançar, né, em determinadas circunstâncias, o efeito da gravidade. Por isso que ele pode voar daqui para lá. Porque vai a voz do comando, não a voz, mas o comando do espírito sobre aquilo, porque ele preparou o objeto para que pudesse fazer esse tipo de coisa. Então, não tem nada de sobrenatural. Não tem. Se não for algo assim, uma mistificação, um truque, né? Uma enganação, se não tiver nada disso,
fica no campo do natural. Está no campo do natural. Os fenômenos espíritas, bom, já falamos disso, né? Vamos lá de novo. Os fenômenos espíritas, estando na natureza, produziram-se em todos os tempos. Mais precisamente porque seu estudo não podia ser feito pelos meios materiais que a ciência compunha, que a ciência comum dispunha, permaneceram por mais tempo do que os outros, no domínio do sobrenatural, de onde agora o Espiritismo os fez sair. Então, as coisas são por passos, são assim, tem um caminho a ser percorrido. Então, tudo vem na hora certa. Então, o plano espiritual, que tem influência sobre nós aqui, que comanda o caminho dessa humanidade, nós temos o livre-arbítrio, mas tem muita coisa que eles interferem, porque no total, né, no coletivo, a humanidade tem que passar por algumas coisas, até mesmo para se melhorar, né, para crescer. Então, eles estão aqui no nosso dia a dia. Então, o que acontece? É um caminho que está sendo percorrido, passo a passo. Uma vez uma pessoa, num estudo, perguntou assim, por que os espíritos já não colocaram a escrita, a psicografia, no lugar das mesas girantes, dos ruídos, daquelas coisas assim que mexia o chão e tudo, né? Coisas assim bem para os 5 sentidos, para a gente sentir forte, né? Por que não fizeram isso? Aí eu expliquei o seguinte, precisava ser por passos. Se uma pessoa escrevesse uma mensagem de um espírito, iriam achar que é a pessoa que está escrevendo, e não o espírito, porque não tinha nenhuma evidência que era uma outra pessoa. No entanto, uma mesa sair do lugar, uma mesa flutuar, uma mesa pesada, né? Opa, tem alguma coisa por trás disso. Então, é muito mais chocante. Depois que a coisa ficou mais compreensível, né? Então é alguém agindo sobre a mesa. Aí começa a escrita, até com o uso de cestinhos, né? Amarrava um lápis no cestinho, o médium punha o dedo na borda do cestinho e aí escrevia. Saía lá embaixo, né? O lápis ficava apontado para baixo, né? Amarrado no cestinho. E aí vinha a pessoa na borda, ela escrevia. Com o tempo, percebeu-se que não precisava do cestinho, bastava que pegasse o lápis. Então, o cestinho era a mão do médium, de que o espírito se servia. Aí passou. Então, são passos que são dados. E vai, e vai, e vai. Será que amanhã não vai precisar nem de médium para sair a escrita? Claro que vai. Mas será que vai ser abandonado o médium? Como é que vai ser? Porque tem também o lado do médium, que ele precisa aprender, ele precisa se melhorar, ele precisa progredir, ele precisa se transformar moralmente. Então, a máquina não vai se transformar, mas o médium sim. Então, sempre vai haver uma necessidade do médium, justamente para que ele possa agir, oferecer, né, alguma coisa dele a benefício dele próprio e de outras pessoas. Mas vamos lá. O sobrenatural, baseando-se em aparências inexplicáveis, deixa um livre curso à imaginação, que, vagando no desconhecido, produz as crenças supersticiosas. Então é isso. Não explico, não sei o que é. Deve ser coisa do capeta. Só pode ser, né? Então, superstições, crenças, crendices. Uma explicação racional, baseada nas leis da natureza, reconduzindo o homem à realidade, coloca um freio aos desvios da imaginação e destrói as superstições. Aí a coisa fica lógica. Kardec sempre falou, passa tudo pelo crivo da razão. Não fica aceitando qualquer coisa, não. Pondera, analisa, pergunta, critica, faz alguma coisa, mas não aceita de primeira. Tem que ter lógica. Passa pelo filtro da sua razão, né?
Longe de ampliar o domínio do sobrenatural, o Espiritismo, então, longe de alimentar o sobrenatural, o Espiritismo o restringe a limites extremos e lhe tira o seu último refúgio. Se faz crer na possibilidade de certos fatos, impede a crença em muitos outros, porque demonstra, no âmbito da espiritualidade, como a ciência no campo da materialidade, o que seja ou não possível. Então, o Espiritismo não fica falando, faz isso, faz aquilo, aquele outro. Não, não, não. Estuda as leis, é ciência, né? Ciência de observação. O que está acontecendo? Está observando, está anotando ali, está vendo cada vez que está acontecendo aquilo. Por que está acontecendo? Ah, é um efeito inteligente? Deve ter causa inteligente. Vai lá ver o que é. Passa pelo crivo da razão, analisa, e aí pronto. Aí já tem material para chegar a uma conclusão. Né? Mas nunca vai chegar a falar, ó, vocês estão todos errados, está tudo, né? Chega mandando. Não. Né? Então vai junto com a ciência ali, trabalhando e crescendo e progredindo. Né? Contudo, como não tem a pretensão de possuir a última palavra sobre todas as coisas, nem mesmo sobre o que é da sua competência, olha a humildade, que era aquilo que a gente estava falando. Não é o sabe tudo, não. Né? Não se coloca jamais como regulador absoluto do possível e deixa de lado os conhecimentos reservados ao futuro. Se não aceita agora, calma, no futuro vai aceitar. Porque está toda a lógica, todo embasamento, tem um alicerce suportando esse edifício. Ele não vai ruir, não. Vai ficar tranquilo. No momento certo, vai haver o entendimento. Jesus falou, há quase 2000 anos atrás, daqui a pouquinho, lá pelo ano de 2030, vai ser 2000 anos, né? Que é o tempo do messianato dele. Ele falou assim, eu vou mandar para vocês o Consolador, que vai permanecer com vocês e vai explicar tudo de maneira compreensível. Cadê esse Consolador? É uma pessoa? Não. É um corpo de doutrina que foi, assim, materializado, essa doutrina, né? Por ação, por orientação dos espíritos. Então, é um conhecimento trazido pelos espíritos. E não é qualquer espírito, não. Espírito por espírito está cheio aqui, mas está lotado. E tem de toda a categoria. Basta ir lá no Livro dos Espíritos e ver a pergunta número 100. A escala espírita. Tem de tudo ali. Todo tipo de espírito. Está tudo explicadinho lá, feito uma tabela. Né? Então, não é qualquer espírito que trouxe para a gente isso. Através de uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, realmente uma pessoa de cultura, preparada para isso. Né? Então, espíritos superiores trouxeram essa mensagem, incluindo a de consolo. Então, vai explicar, explicou tudo, está explicando, né? Através das obras de Kardec, e mais ainda consolando. Ah, então não morro? Não, não morre, não. Puxa, isso é fantástico. Eu pensava que morria. Não, não morre, não. O seu corpo morre, mas você não. Fique tranquilo. Então, veio todo esse conhecimento, né, para a gente. Então, vamos lá. E o Espiritismo deixa tranquilo. Se não aceitar agora, se não for coerente agora, mais tarde vai ser. Se a ciência não despertou ainda, devagarinho está se espreguiçando, né? Mas já tem muita gente fazendo estudos científicos sobre a mediunidade. Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito. Vamos ver o que é essa questão nossa nota número 151. 151 é do editor. A psicologia experimental do século XIX considerava o ser humano como alma encarnada, e o espiritismo definiu o espírito como uma alma desencarnada. Desse modo, utilizava-se o termo alma para os encarnados e espírito para os desencarnados.
Vou voltar lá, para a gente entender o que ele estava falando. Lá vai. Os fenômenos espíritas que consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou do espírito, né? Então, alma, espírito encarnado, espírito desencarnado, seja durante a encarnação, seja no estado de erraticidade. De encarnação é alma, de erraticidade é quando o espírito está naquela fase da vida espiritual entre o desencarne e o reencarne. Então, durante esse tempo, que pode variar segundo o caso, para qualquer um, pode ser imediato, como pode ser depois de séculos, né? Desencarna e depois reencarna. Então, tem espírito que está séculos desencarnado, quando podia estar encarnado e ganhando tempo, aprendendo tudo. É que nem o cara que fugiu da escola. Então, o espírito que não está encarnado, ele está perdendo a oportunidade de aprendizado. Nós que estamos aqui encarnados, participando desse estudo, nós não estamos perdendo tempo. Estamos buscando conhecimento enquanto a gente está aqui encarnado. Poderíamos estar no plano espiritual, né? Na erraticidade. Né? Se aprende lá, claro que aprende. André Luiz foi tirado lá do umbral, de onde ele estava, sofrendo, bebendo lama lá e tudo, e aí ele vem, e a mãe dele, por intermédio dela, né, por intercessão dela, leva uma colônia, lá ele se apruma, né, ele vai se aprendendo tudo, e ele viu tanta coisa que ele pediu, falou, eu gostaria de compartilhar isso com os encarnados. Tá bom, traz o projeto aí, escreve alguma coisa e traz. Mostrou, o pessoal gostou, falou, vai em frente. Então, ele evoluiu, ele foi aprendendo lá, e foi aprendendo, evoluindo e compartilhando com a gente. Então, as 13 obras aí de André Luiz, através de Chico Xavier, quem tiver a oportunidade de ler vai ver o conhecimento que está ali do plano espiritual. O Nosso Lar, quando foi lançado, pensaram que era ficção científica, do jeito que fazia tudo. Aí passou um bom tempo, até que se aceitasse como uma colônia, onde vivem espíritos, onde encarnados na condição de espírito emancipado durante o sono, visitam. Né? Quantos de nós já não fomos lá, por algum motivo, só que a gente não se lembra? Quantos de nós já não fomos para lugar muito da pesada, tá? Volta, não se lembra. Então, o mundo espiritual existe, e nós compartilhamos dele diariamente. Na verdade, a todo momento, já que os espíritos estão aqui vivendo entre a gente, né? Convivendo entre a gente. E ainda mais quando a gente emancipa, né? Quando a gente dorme e o espírito vai para outros lugares. Né? Vamos lá. É por essas manifestações que a alma revela sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Isso é bonito. Ó. Existe, né? Sobrevivência, que é a imortalidade, e individualidade. Não vira oceano de almas aí, tudo vira uma coisa só. Não, vai ser sempre uma alma, sempre. Desculpa, ou encarnado, desencarnado, mas a mesma pessoa, o mesmo indivíduo. E cada vez mais enriquecido pela experiência. A julgarmos por seus efeitos, a causa sendo natural, o efeito é igualmente natural. Faltou essa palavra aqui, tá? No livro. Então, quem tiver o livro, acrescenta aí, né? Então, causa natural, efeito igualmente natural. São esses efeitos que constituem o objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim de que se chegue a um conhecimento tão completo quanto possível da natureza e dos atributos da alma, como também das leis que regem o princípio espiritual. Tudo isso para a gente cada vez mais conhecer esse mundo que é único do ponto de vista assim de, nossa, que maravilha que é. Uma vez eu vi uma definição, né, desse conhecimento espiritual, né, que não podemos deixar de que também tem o conhecimento material,
é importante, nós vivemos um mundo material também, nós estamos aqui encarnados. Então, é como se a gente tivesse em frente a um enorme oceano, né? Um monte de, né? Aquele oceano enorme, né? Que está à nossa frente, e a gente está molhando os pés naquela ondinha que vem e molha o pé. Então, esse é o conhecimento que a gente está tendo. É aquela água que molhou o pé da gente. Mas imagine toda a água que tem, todo o conhecimento, comparado com esse pequeno conhecimento que chegou para a gente, que nos atingiu. Né? Já foi aqui, tal. Agora, número 10. Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual independente, quer dizer, o espírito desencarnado, né? E, por consequência, negam a alma individual e sobrevivente, toda a natureza estaria na matéria tangível. Então, todo mundo que nega isso, acha que está tudo aqui. Está tudo, onde eu posso pegar com a mão, respirar, sentir o calor, tudo. É só isso que existe. Acabou isso, desaparece. Se tem uma pessoa aqui do meu lado, puxa vida, está convivendo comigo há tanto tempo, que gostoso, tal. Aí um dia ela morre, né? Então, para mim, que sou materialista, acabou. Foi só o tempo da gente ficar juntos. Não tem mais nada. Então, foi bom enquanto durou. Mas ele morreu, acabou. Esse é o pensamento, né? Quando se é materialista. Toda a matéria tangível é o mundo que existe. Quando que nós não, nós achamos que esse é um pedaço do grande mundo que existe, que é composto pelo mundo material e o mundo espiritual. Olha que coisa! É uma proposta de aumentar o nosso conhecimento, né? Aumentar, abranger mais essa grandeza, né? Para aqueles que negam, já falamos isso aí, né? Então, todos os fenômenos que se prendem à espiritualidade são, a seus olhos, né, desses materialistas, né, sobrenaturais e, por consequência, quiméricos. Tipo assim, história da carochinha. Não admitindo a causa, não podem admitir o efeito. E quando os efeitos são patentes, eles os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação e se negam a investigá-los. William Crookes, quando ele fez todo um estudo sobre materialização, ele chamou um grupo de pessoas muito esclarecidas na ciência, chamou todo mundo, conseguiu com êxito a materialização da Kate King, pesou a médium, né? Antes, pesou durante, pesou depois, percebeu perda de peso nesse processo todo e depois a recuperação, mediu a pulsação da médium, mediu a pulsação do espírito materializado, fez uma demonstração para aqueles componentes da academia. E feliz da vida, chegou e falou assim, e aí, o que vocês acham? Né? Falou, olha, nós vimos, não acreditamos. Então, se não consegue nem acreditar no que está vendo, imagina no que não vê. Né? Então, é isso que ele fala aqui, não admitindo a causa, não pode admitir o efeito. E quando os efeitos são patentes, eles os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação, e se negam a investigá-los. Disso resulta que tem uma opinião preconcebida, o que os torna incapazes de julgar sadiamente o espiritismo, pois partem do princípio da negação de tudo o que não seja material. Então já está pensando, já tem uma ideia preconcebida, já não adianta. Vai perder tempo para quê? Deixa, no momento certo ele desperta. Não agora. Vai brigar com ele? Não. Vai tentar convencer? Não, absolutamente. O espiritismo, esse é o último ponto que a gente vai tratar agora, né? O espiritismo admite os efeitos que sejam a consequência da existência da alma, mas disso não resulta que aceite todos os que são qualificados de maravilhosos, nem que se proponha a justificá-los e crer neles, fazendo-se o campeão de todos os visionários
das utopias, das excentricidades sistemáticas e todas as lendas miraculosas. Então, porque o espiritismo aceita algumas coisas que, ao ver dos outros, é irreal, é sobrenatural, não significa que nós, como espíritas, aceitamos tudo que é barbaridade. Desde a época de Kardec ele está falando isso, e ele mesmo incluído, né? Então, nós aceitamos tudo que nos chega, que para os outros é sobrenatural, que é utopia, né? Que é excentricidade e tal, tudo. Não, né? Nós não é assim, não. A gente estuda, a gente avalia. Aí ele fala aqui também, né? Seria necessário conhecê-lo muito pouco, conhecer o Espiritismo, né? Muito pouco para pensar que seja assim. Seus adversários, né? O adversário do Espiritismo, crendo, os adversários do Espiritismo, crendo lhe opor um argumento sem réplica, quando, após terem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint-Médard, sobre os camisards de Cevennes, ou as religiosas de Ludum, né? É tudo coisa que a gente vê na Revista Espírita. Vou até mostrar aqui, só para a gente poder buscar isso aí depois, né? 152, né? Está aqui. Então, isso tudo estão relatados na Revista Espírita de 1859. Né? Está tudo ali. E coisas que aconteceram, teve coisa que aconteceu em 1634. Né? Então, esses acontecimentos, né, os convulsionários que passavam perto de um determinado túmulo lá, e entravam em sintonia com aquilo lá, e que é o magnetismo que explica isso aí. Então, tá tudo ali na Revista Espírita, e ela é explicável. Dá para explicar isso aí. Não é invenção, não é nada, não é sobrenatural, não. Isso tudo dá para explicar, né? Então, chegaram a descobrir aí fatos patentes de fraude que ninguém contesta. Então, tinha fraude também, né? Mas essas histórias seriam o evangelho do Espiritismo? É nisso que a gente acredita? É o corpo da doutrina espírita? Seus adeptos teriam negado que o charlatanismo havia especulado certos fatos a seu proveito, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado bastante. Então, era isso que teriam negado, né? O Espiritismo é tão solidário com as extravagâncias que se possam cometer em seu nome como a verdadeira ciência é com abusos da ignorância, é com os abusos da ignorância, e a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Então, o Espiritismo compreende tudo isso, que é uma realidade, que tem aqueles que abusam da ignorância dos outros, né, e tudo isso. Muitos críticos julgam-no pelos contos de fada, não julgam o Espiritismo, não, pelos contos de fada e pelas lendas populares, que são apenas ficções. Seria como julgar a história tendo como base os romances históricos ou as tragédias. Então, a história ela é uma só, né? Não é esse conjunto, né, de romances e de tragédias e tudo isso que ele está falando, né? Então, tem o que é real e tem o que não é real. Então, o Espiritismo vai buscar, através da lógica, da coerência, do estudo, né, da observação, vai atrás daquilo que é o real, e não isso que, como ele falou assim, é como julgar a história por uma base irreal, né? O Espiritismo é muito lógico. Então, era isso que a gente tinha por hoje, né? Que a gente estudou aqui agora. Oi, Maria, desculpa, eu não tinha visto você aí. Eu estava tão empolgado falando aí que a gente, né? Mas é isso. Então, a gente termina aqui a nossa reunião do dia, né, de agora. Então, eu deixo de gravar e eu agradeço a participação de quem quer que seja, ao vivo, como a Maria, que acompanhou, e também aqueles que estão
chegaram até aqui na gravação. Muito obrigado e que Jesus os abençoe.